para saber o percentual do Cruzeiro com a derrota para o Ceará. Vamos ver se já tem site trabalhando com estatísticas. Infobola, quer ver? Ó? Cara, o Cruzeiro tinha a melhor campanha disparado como mandante. Eram 7 vitórias e 1 empate. Só não tinha vencido o Atlético Mineiro. Salve galera, aqui é o Vé Raposo. Vamos falar desse vídeo do Nicola e também do pessoal lá da Band Esporte, né? O HG e companhia, sobre o jogo do Cruzeiro, a turma do Band, e do Nicola sobre contratações, ok? Mas antes peço que deixem like, comentem e compartilhem. Inscreva no canal, se parecer hypar, ajude hypando. Tudo isso é importante para o canal, ok? Vamos lá. E aí vai o Cruzeiro e perde para o Ceará, que vinha de 3 derrotas seguidas, né? Ó, o Infobola ainda não faz projeções de título. Deixa eu ver se o FMG brasileiro, não sei, a Universidade Federal de Minas Gerais já tem probabilidades para título. Campeão, vamos ver probabilidades para campeão. Flamengo 34%, Palmeiras 31%, o Cruzeiro com 15%, tá? Então, para a Universidade Federal de Minas Gerais, hoje, o Cruzeiro é só o terceiro com mais chances, e o Bahia em quarto. Não, loucura é isso aqui, ó. O Mirassol aparece como o quinto com mais chances de título, 3,3%. Confesso que essa é a grande surpresa de todas, né? O Cristiano Santos quer saber sobre Marcel Ruiz no Palmeiras. Se tá quente, Cristiano. Tem mais um superchat do Jessen Vieira, que tá sempre por aqui. Nicola, manda boa pro Cruzeiro. Dá uma impressão que os dirigentes, como vinham de resultado, estavam contentes, mas precisa urgentemente de reforço. Ô, Jessen, sabe que você tem razão? Eu tô com... Não, na verdade, né, quando o Alexandre Matos saiu, o Cruzeiro mudou a sua política de contratação, né? Passou para uma contratação mais humilde, parou com aquela coisa espalhafatosa, aqueles valores absurdos, né? E o Cruzeiro está contratando mais boca de siri. Mas vai chegar jogadores sim, tá? O mais interessante disso é como é que pode. O nosso vizinho aqui, quebrado, passando dificuldade, está trazendo 3 jogadores importantes. E no Cruzeiro não se vê movimentação, né? Então, assim, tem que acontecer alguma coisa mesmo. O Cruzeiro precisa de colocar reforços nesse time aí para compor o elenco, mas compor, assim, aquele jogador que, quando o titular sai, o time não sinta a ausência do titular. Esses são os 3 reforços que ele precisa: um zagueiro, um meia e um atacante de beirada. Ok? Se o Cruzeiro fizer isso, ele mantém esse time até o final. O Cruzeiro do Alexandre Matos era um Cruzeiro extremamente audacioso na hora de contratar reforços. Vocês lembram, né? Cruzeiro que saía contratando a rodo, né? A verdade é que a saída do Matos e os bons resultados do Cruzeiro me causaram a impressão de que o Cruzeiro meio que passou a pisar em ovos na hora de contratar, até talvez para não criar uma saia justa, uma situação ruim com os atletas. Mas o time do Cruzeiro, que é muito bom do 1 a 11, ele, na minha opinião, carece. Ele precisa de reforços, precisa de contratações para ter um elenco mais robusto. Talvez a derrota para o Ceará sirva de alerta, né? E assim, alguns... Cruzeiro, quando a gente entrou, o Daniel Rosa disse assim: mas o Jardim mexeu errado. Se mexeu errado ou não funcionaram as alterações? E por que o Cruzeiro perdeu para o Ceará e eu perdi? Ontem eu só acertei ontem um palpite da minha múltipla da KTO, que foi a vitória do Flamengo. Os demais jogos eu errei todos. 50 Benzão, pilica, irmão. 50 pilica pelo ralo. Por que o Cruzeiro perdeu ontem pro Ceará, Valuzeiro? É difícil, né, HG? Boa tarde, bom dia ainda, né, pra você, pro Thiago Fernandes, pro Elton, pra todos que nos acompanham aqui. Eu não sou a verdade absoluta dos fatos e muito menos do futebol, né? Mas na minha ótica, pelo menos, o Cruzeiro perdeu porque não deixou de fazer aquilo que fez durante as 11 partidas em que ele esteve invicto. O Cruzeiro não é um time que tem o direito de marcar menos o adversário, independente de qual seja esse adversário.
O Cruzeiro ontem, nos 30 primeiros minutos, além de fazer o seu gol, numa falha do goleiro, que só acontece a falha por conta da pressão do Caio Jorge, um lance muito similar ao que aconteceu na vitória do Cruzeiro contra o Bahia. Naquela oportunidade, o goleiro do Bahia faz o pênalti, o Caio Jorge até perde a penalidade, mas é um lance muito similar. Naquele momento ele conseguiu. Concordo com o pessoal aí da Band. O que eu acho que o Cruzeiro, ele não implantou a responsabilidade no jogo com o adversário. Acho que ele fez o primeiro gol, pressionou, perdeu 2 gols, achou que o jogo ia ser fácil, etc e tal, e baixou a guarda. Literalmente baixou a guarda. Quando ele assustou, estava 2-1. Né? Estava 2-1. Isso aconteceu sim, mas nada para desengadanhar os cabelos, né? Eu nem tenho, né, no caso. Nada para arrancar cabelo, nada para entrar em pânico. Né? Essa derrota, uma hora ela ia acontecer mesmo. Né? Não tem como se só vencer, só vencer, só vencer. Pena que ela aconteceu de uma forma bastante indigesta, né? Porque nós perdemos, além de perder, nós perdemos também a liderança do campeonato. Não tem problema não, mais para frente a gente recupera. Né? Tudo ao seu tempo, ok? Agora, acho que o Cruzeiro tinha que realmente jogar com mais fome. Parece que faltou fome no time. Não é? Bateu um pouquinho de cansaço também, de desgaste, mas faltou mesmo foi foco. Essa é a minha opinião, tá ok? Vamos continuar a sequência ao vídeo aí. E fazer o gol aos 4 minutos. E aí o que a gente vê é o Cruzeiro criando uma oportunidade aos 13 minutos, onde o Cruzeiro desce tocando, o Matheus Pereira faz um cruzamento, o Eduardo cabeceia, o goleiro do Bahia faz uma importante defesa, do Ceará, perdão, Thiago, muito obrigado. Depois aos 16, novamente uma chance muito boa do Eduardo. Você não vai conseguir fazer 4 gols todos os jogos, como o Cruzeiro fez contra o Sport, contra o Grêmio, contra o Juventude. Nem 3 gols contra o Bahia, como fez o Cruzeiro contra o Bahia. E nem 2 gols contra times bons, como fez o Cruzeiro contra o Fluminense, Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro, aos 30 minutos, está vencendo o jogo no Mineirão. É muito bonito ver o Cruzeiro indo para cima do adversário, tentando criar oportunidades. Mas em um time que está claramente sentindo, na minha opinião, a sequência de jogos, faltou ao Cruzeiro, na minha opinião, ter a maturidade de fazer o Ceará sair da sua estratégia. Pois é, né? Para encerrar esse vídeo, agora a gente vai falar agora a minha opinião sobre o jogo. Né? Eu vou tecer em poucas palavras aquilo que eu vi. Eu vi o Cruzeiro entrou com aquela pressão, aquele esquema de jogo do Cruzeiro, de marcação forte, não deixando o adversário jogar, aquela marcação incisiva, e nessa marcação surgiu o primeiro gol, que foi falha do goleiro, mas pela pressão da marcação do time do Cruzeiro. Né? E o Cruzeiro fez isso até os 20 e poucos minutos, ele perdeu 2 gols seguidos, assim, aos 13, seguidamente, como diz o rapaz aí. E o Cruzeiro poderia ter realmente deslanchado no placar e o jogo, a história seria outra. Né? Clubes que jogam com um padrão de jogo definido, decidido em empatar e fazer um gol se der, você tem que tomar muito cuidado no contra-ataque. Muito cuidado, porque senão você dá com os burros na água. E você vê, por exemplo, que o segundo gol, por exemplo, foi um contra-ataque rápido. E o time do Cruzeiro caminhando em campo, não aguentou acompanhar a velocidade do time do Ceará. Foi isso que aconteceu. Houve um desgaste, sim. As mexidas do Léo Jardim não deu certo. Na transmissão até eu falei que não deu certo. Mas não deram mesmo, não. Mas acontece também. Não tem como se acertar todas. Vai chegar um momento que você vai errar. A coisa mais natural é que você erre. Não tem como você ficar acertando o tempo todo, né? E até porque estava cantada a pedra que essa derrota uma hora ela ia acontecer. Estava cantada. E quis o destino que fosse ontem, né? Quis o destino que fosse ontem. Serve de alento para 2 coisas. Primeiro, para o Cruzeiro entender, os jogadores entender que ele não pode mudar a sua forma de jogar. Se ele joga na marcação forte, ele jogar assim os 90 minutos. Cansou, troca, substitui. Mas tem que jogar aquela marcação, não pode afrouxar. Isso é básico no time do Cruzeiro. Segundo, que o Cruzeiro precisa de alguns reforços para compor o elenco com qualidade.
Ah, precisa de jogador para ser titular? Não precisa, não. Precisa de jogador para substituir os que jogam com competência. E senão fica difícil, né? Mas ontem foi um dia atípico, né? Tudo deu errado, né? O Cruzeiro não conseguiu se encontrar depois dos 30 minutos. Foi uma catástrofe, né? Acho que isso vai ficar nisso aí. O Cruzeiro vai recompor-se e vai reencontrar seu futebol, né? Até porque o próximo jogo vai jogar contra um adversário que joga e deixa jogar. Aí quando é assim, o time do Cruzeiro é outro time. O Cruzeiro tem dificuldades quando joga com um time que joga fechado por uma bola. É natural isso, porque é difícil fazer gol mesmo. Os caras fechados, jogando contra-ataque, explorando o seu erro, né? E conseguiu, explorou e se deu bem, explorou o erro do Cruzeiro e acertou, né? Trabalhar com mais gana para recuperar esse ponto. Para ser sincero, esse ponto perdido não recupera mais. Porque em casa não podia perder, né? É adquirir novos pontos. Se ganhar do Botafogo no Rio, é adquirir novos pontos. Porque esses 3 pontos já era, Inês é morta, não tem como recuperar, né? Vamos trabalhar firme, porque tem nada perdido, não é sangria desatada. Foi apenas um resultado muito ruim. Aquele abraço para vocês. Fui.